Então, só para registrar, né? Boa noite a todas e todos. Nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante, que é a elaboração de um bom projeto de pesquisa. Como vai ficar gravado, eu não sei quem vai assistir depois, então eu vou fazer minha descrição, tá? Eu estou na cozinha da minha casa, atrás de mim tem uma parede com azulejos brancos. Eu sou um homem de pele clara, tenho uma barba. Geralmente eu tô mais barbudo, mas hoje eu tô com a barba bem ralinha. Tenho os cabelos escuros, curtos, lisos. Eles estão penteados assim de lado, levemente penteados para trás. Estou usando um óculos de grau, de formato retangular, um óculos sem armação, uma camiseta preta. Eu adoro camiseta preta, direto eu tô de camiseta dessa cor. E estou usando fones de ouvido preto também, né? Bom, a minha experiência com a pesquisa, pessoal, ela é interessante porque, na verdade, eu iniciei uma prática de pesquisar o meu próprio ensino. Eu sempre tive dificuldade para lecionar, né, para dar aula. No início da minha carreira, como professor, eu tinha 19 anos e então eu ficava sempre assim muito inseguro se aquilo que eu estava oferecendo aos meus alunos era de fato uma boa aula, se era um bom ensino. Então eu sempre tratei de pesquisar o meu próprio trabalho, né? O que é então para mim o pesquisar? Estudar sistematicamente as minhas experiências, né? Olhar para essas experiências que eu venho construindo e tentar compreendê-las a partir de algum objetivo que eu tenho em um dado momento. Quando eu entrei na pós-graduação, cursando o mestrado na Unesp, isso em 2013, eu fui percebendo também a importância de documentar essa pesquisa que eu fazia nas minhas aulas e também fui conhecendo outros tipos de pesquisa. Tanto no mestrado na Unesp, em 2013, quanto no doutorado na Unicamp, em 2016, eu fiz projeto, né, respectivamente de mestrado e de doutorado, e submeti para a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É uma agência de fomento bem uma das mais renomadas do país, né? E eles trazem, quando você submete um projeto, eles devolvem para você com as considerações ah, feitas, né, por especialistas no assunto que você pesquisa, e eu consegui, mediante o trabalho apresentado, bolsas no mestrado e no doutorado. Então, eu fui percebendo por esses relatórios que a própria FAPESP me enviava dos meus trabalhos, né, eu fui percebendo como poderíamos, então, elaborar um bom projeto de pesquisa. E acabei ajudando bastante alunos que tentavam entrar no mestrado e no doutorado, e também trabalhando agora na graduação e na pós, com a orientação, né, de TCC e de mestrado. Então, a gente acaba fortalecendo aí as ideias em relação a um bom projeto e acaba que conseguindo definir bem como que é um projeto coeso, coerente e que atenda às normas de um bom projeto de pesquisa. Então, a minha intenção hoje com o nosso encontro aqui do NEP é trazer um pouco para vocês desses elementos que eu venho estudando, e não sou um professor de método, né? Na graduação e na pós eu trabalho com educação especial, na perspectiva inclusiva, mas o básico que eu sei eu vou tentar passar aqui para vocês, tá? Então nós temos aí uma apresentação com um fundo verde bem clarinho, letras em caixa alta na cor verde escura, e à direita, desculpa, à esquerda, na parte superior, tem o símbolo do NEP. É um retângulo branco com as letras NEP, em preto, né? E todos os slides seguem mais ou menos essa configuração. Alguma outra palavra em destaque está em verde, mas o slide tem um fundo verde bem clarinho com letras pretas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de pensar no projeto de pesquisa é o que é fazer pesquisa. Então, o que é fazer pesquisa? É investigar, a partir de um método, um determinado problema.
Só que esse problema, ele é da pessoa que pesquisa. Então, quando alguém se propõe a pesquisar sobre um assunto, diante de uma situação, essa pessoa tem que perceber, identificar um problema. E aí nós vamos, então, estudar, por meio dessa pesquisa, a experiência desse pesquisador diante do problema. Ele pode ser um problema que está distante, mas que essa pessoa vai coletar informações a respeito dele. Pode ser um problema que a pessoa está inserida nele, né? Então, mas sempre o fazer pesquisa está relacionado a um problema. Então, essa é a condição inicial para que exista uma pesquisa, a existência de um problema. Nós temos uma discussão hoje no campo científico de que a neutralidade, a imparcialidade, a distância entre o sujeito e o que ele investiga é essencial para fazer ciência. E as nossas percepções imediatas, quando você tem ali um contato direto com o problema, muitos pesquisadores e autores ainda invalidam esse conhecimento, né? Entendendo que pesquisa científica só pode ser validada quando há uma imparcialidade e uma objetividade pura. Eu, e acredito que os demais pesquisadores aqui do NEP, discordamos dessa ideia porque nós entendemos que, primeiro, nós estamos aqui falando de qual pesquisa? De uma pesquisa no campo das ciências humanas, da educação. Então, não tem como você pensar em um problema que seja tão distante de você que você não está envolvido direto ou indiretamente com ele. Então, é muito importante entendermos, primeiramente, qual é a relação entre o pesquisador e o objeto de pesquisa. Eu acredito que não dá para mantermos a neutralidade e a objetividade pura diante de um problema educacional que você vivencia. Então, na minha concepção, estudar uma experiência, investigar essa experiência é fazer pesquisa. Pode passar, por favor, Eli. Bom, então o que é um projeto de pesquisa? Eu estou projetando o que eu pretendo fazer diante de um problema que eu identifiquei. Então, o pré-projeto de pesquisa ou projeto de pesquisa é um documento que antecede a ação de pesquisar. E nesse documento é descrito o plano de desenvolvimento das atividades de pesquisa a partir de um tema definido. Então, nós temos um tema a ser pesquisado, né? A partir esse problema, ele está inserido dentro de um contexto que pode ser resumido em um tema, né? Definido em um tema, e a partir desse tema eu vou escrever um documento descrevendo tudo o que eu vou fazer, como eu vou fazer e por que eu vou fazer para investigar. Então, a estrutura básica de um projeto de pesquisa, ela é um texto escrito no futuro, com verbos no futuro, porque é um texto intencional. O que você pretende fazer? E ele tem que estar nas normas da ABNT. Não dá para a gente hoje conversar sobre as normas da ABNT ou sobre alguns assuntos que eu vou tratar aqui. Eu vou mesmo dar uma pincelada aqui nessas questões, mas a gente pode depois ir debatendo um pouco mais sobre esse assunto, tá? Mas basicamente é isso. E a gente não pode confundir o tema com o título. Então, por exemplo, o tema meio ambiente. Mas o título do seu trabalho, do seu projeto de pesquisa, não é meio ambiente. Dentro do meio ambiente, dentro desse tema, o que você vai pesquisar? E aí você vai pensar em um título que deixe muito claro o que é que vai ser feito, o que é que se pretende fazer nesse estudo da experiência, nesse estudo sistemático da experiência que é o fazer pesquisa. Então a gente não pode confundir aí, né, o tema com o título. E por onde a gente começa? Bom, a gente começa definindo o objeto de estudo. O que é o objeto de estudo? Muitas pessoas perguntam, professor, o que é o objeto de estudo? E confundem também objeto e objetivo, né? Ele está aqui colocando no chat, muito bem lembrado, que existe um manual das normas da ABNT que todo mundo pode acessar, né? Que são
o layout da página para pôr a margem, tamanho de letra e tudo mais, né? Bom, então, o que é o objeto de estudo? É um recorte que você faz dentro do tema. Então, por exemplo, o tema educação. Mas dentro da educação, que é uma coisa muito ampla, o que você vai fazer? Não dá para você falar tudo sobre educação. Então, você faz um recorte. Quanto mais específico for esse recorte, melhor é. Porque você tem aí um projeto de pesquisa que você consegue torná-lo cada vez mais execuível, porque está próximo de você. Existe também algumas abordagens que tratam o conhecimento científico como se fosse o seguinte: a gente só trabalha com conhecimento científico se ele puder ser generalizado. Então, tudo que a Lília construiu com os alunos dela na Educação Especial do Rio de Janeiro só pode ser validado se a gente conseguir replicar essa experiência em várias outras escolas. Nós também não entendemos a pesquisa por esse viés, por esse entendimento, porque nós entendemos o conhecimento como algo local, provisório, que pode ser validado dentro de um contexto muito específico. Então, nós defendemos também que o recorte seja muito bem feito para a gente conseguir definir melhor o que a gente pretende fazer, né? E voltando à questão da ABNT, a Bel lembrou aqui para a gente sempre procurar o manual mais atual que tem, porque ele sempre vai se modificando, né? E eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, um exemplo aqui de recorte de um tema. Então, por exemplo, um tema bem amplo, educação. Mas que educação que a gente vai tratar? É a educação religiosa, educação familiar, educação escolar? Que tipo de educação você pretende trabalhar? Aí eu pretendo trabalhar com educação escolar. Então, nós temos já um recorte. Dentro da educação, a escola. Bom, e dentro da educação escolar, você quer trabalhar com o quê? Avaliação, ensino, aprendizagem, formação de professores, perspectiva do aluno, funcionários na escola, trabalho docente. O que vocês querem fazer dentro da escola? Eu acho que eu me interesso para investigar o ensino. Então, nós temos outro recorte. Dentro da educação, a escola, e dentro da escola, o ensino. E aí, você quer falar sobre o ensino de modo geral, com professores da educação infantil, do ensino médio, do fundamental? Não, eu quero falar sobre o ensino dentro de uma disciplina. Eu não quero falar sobre níveis e etapas da escola, eu quero falar sobre uma disciplina. Então, nós temos outro recorte, que é o componente curricular. Aqui, no caso, eu coloquei história. Legal. Mas a gente ensina história na educação infantil, no ensino médio. Mas eu acho que eu vou focar no ensino médio, então. Porque senão fica muito amplo na escola inteira. Então você tem, olha o recorte: educação, escola, ensino, história e a etapa que é o ensino médio. E tudo isso ainda eu quero analisar pensando na inclusão escolar. Então, olha como a gente foi fazendo um recorte. Não dá, por exemplo, esses dias eu recebi um projeto para ler e o projeto tinha a intenção de analisar como ocorre o ensino na perspectiva inclusiva no Brasil. Como é que um pesquisador vai dar conta de analisar o ensino a nível nacional? Muito amplo, a Bel está fazendo ali com a mão, muito amplo, exatamente. Então a gente tem que definir, recortar. É esse recorte bem feito que vai fazer com que a gente tenha um bom objeto de investigação. Eli, pode passar, por favor? Nesse caso, então, nós temos qual objeto? O ensino de história no ensino médio em uma perspectiva inclusiva. E aí você deve se perguntar: bom, o meu objeto é uma pergunta? Não, o seu objeto é uma afirmação, porque ele é um tema. Só que ele é um tema muito bem definido. Então, veja só, quando eu falo o ensino de história no ensino médio em uma perspectiva inclusiva, eu já sei que está situado na escola, que eu vou trabalhar com a inclusão, com uma disciplina, né, com um componente curricular. Então, o recorte está muito bem feito.
E aí a gente consegue, então, depois vai situar ainda isso. Onde que você vai fazer? Em uma escola, 2 escolas, você vai trabalhar com a questão do ensino na perspectiva do professor ou do aluno? Ou você vai investigar a gestão, a equipe gestora, para ver como que eles vão ali orientando esse ensino? Ainda tem tudo isso para definir, né? Bom, depois que definimos o objeto, nós temos o problema. Então, primeira coisa, esse problema tem que ser um problema que pode ser resolvido ou explorado a partir de uma pesquisa. Porque existem problemas que não podem ser explorados ou resolvidos com alguma pesquisa. Então, a gente não pode falar de um problema geral. Nós temos que falar de um problema que pode ser pensado em termos de pesquisa. E talvez esse problema ele não vai ser resolvido, mas ele pode ser explorado. A gente pode dar um novo olhar, ou trazer um novo entendimento para essa questão problemática. É muito importante que esse problema tenha relação com o pesquisador ou pesquisadora, porque afinal é um problema que essa pessoa identificou. Então, quando, por exemplo, eu leio um projeto, vou pensar no projeto da Ana, quando a Ana trouxe para mim o seguinte, quando ela passou no mestrado: professor Eduardo, eu queria muito trabalhar assim, os professores da minha escola entendem a inclusão deste modo, eu quero investigar como eles organizam o trabalho a partir disso. Então, eu preciso entender qual é a relação da Ana com os professores que ela vai investigar. Porque se não tem relação nenhuma, qual é o problema que foi identificado? Qual é a relevância desse problema para ela? A gente também ainda tem um problema muito grande, que é as pessoas quererem, assim, definir um problema de modo imparcial, como eu já disse, né? Então, assim, você não pode pesquisar na sua escola, você não pode trabalhar com os sentidos para aquela experiência. Eu, pelo meu entendimento, não dá para trabalhar em uma pesquisa voltada para ciências humanas quando você tenta ser puramente objetivo, porque qualquer dado que você coletar, você vai interpretar a partir dos sentidos que você atribui para aquilo. É claro que você tem que ter um rigor metodológico, uma teoria que embasa essa discussão, mas não dá para você ser neutro nesse processo. Então, por isso, eu gosto muito e acho que é muito bacana quando, e eu falo eu gosto, eu acredito, porque eu estou falando da minha perspectiva de fazer pesquisa, tá? Que o problema ele seja local. Então, por mais que a gente saiba, por exemplo, que os professores do AEE possam ter dificuldades para entender qual é o seu papel, eu preciso situar isso dentro de um espaço que o meu braço alcança, né? Porque não adianta eu pensar num contexto muito grande. O meu braço precisa alcançar isso. Quer dizer, eu preciso estar perto, estar próximo desse problema para tentar investigar melhor. Então tem que ser um problema local. E nós trabalhamos também com uma perspectiva de pesquisa pós-estruturalista que não tem pretensões de hierarquizar o conhecimento, de mensurar conhecimento e muito menos de trazer para a pesquisa uma verdade absoluta. Então, nós gostamos sempre de trazer essa ideia de que a verdade ela é local. Eu estou travando para vocês ou não? Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, professor. Aqui tá bom, Edu, tá tranquilo. Ah, tá. É que eu fico preocupado com a internet. Então, aqui também esse problema tô ouvindo bem. Tá joia, obrigado. Ele precisa ser local para a gente conseguir estudar bem, aprofundar todas as questões enquanto pesquisador e tentar ali trazer alguma contribuição para aquele local específico, sem ter a pretensão de que esses resultados sejam replicados e de que o que a gente vai propor depois seja desenvolvido, aplicado em outros lugares, né? Então a gente precisa trabalhar muito com a ideia de que o saber ele é efêmero, daqui a um tempo esses resultados que a gente coletou e analisou, eles podem ser diferentes e que
nós temos aí uma verdade que ela é instável. Então, acho que a gente precisa ter essa postura um pouco mais consciente do que é fazer ciência, né? E mais modesta, mais real mesmo, porque às vezes a gente percebe algumas pesquisas muito pretensiosas que têm a intenção de trazer uma verdade a ser seguida. Então, a gente pensa um pouco diferente sobre isso, né? Então, nós temos aí um objeto de estudo. Desse objeto de estudo, nós identificamos um problema. E desse problema, a gente precisa ter uma pergunta. Porque se não tem nada que me inquieta, não tem nada que eu queira resolver, para que você vai pesquisar? Né? Então, você tem que... O que você vai responder ao final da sua investigação? Que pergunta que você consegue elaborar, que você elaborou, a partir do seu problema? Então, o ponto inicial de uma pesquisa é o problema e a pergunta que decorre desse problema. Então, fazer bem a pergunta é fundamental para um bom projeto, porque é, inclusive, a pergunta que vai determinar os objetivos que nós temos. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Pode passar, Eli. Então, a partir do problema e da pergunta, o que você pretende fazer? E aí são os nossos objetivos, né? Então, quais são os propósitos desse pesquisador ou dessa pesquisadora ao investigar ou explorar uma determinada experiência que traz um problema para ele ou para ela? Então, qual é esse propósito? O propósito que se tem com uma pesquisa é o objetivo. Pode passar, Eli, por favor. Então, existe duas formas de pensar no objetivo. Existem as pesquisas que têm um objetivo geral e os objetivos específicos, que eu gosto de dizer que é como se fosse uma escadinha. Para você alcançar o objetivo geral, você cria os objetivos específicos. Então, por exemplo, se eu quero entender, eu quero compreender como é que os professores de uma determinada escola organizam o trabalho pedagógico a partir do projeto político-pedagógico dessa escola, o que eu preciso fazer para conseguir isso? Então, o meu primeiro objetivo específico, eu quero investigar se os professores conhecem o projeto político-pedagógico dessa escola. Depois que eu investigar isso, eu quero analisar como ocorrem as formações no serviço desses professores para o entendimento do projeto político-pedagógico. E aí, por fim, quando eu alcançar esses objetivos específicos, eu vou ter condições de alcançar um objetivo maior, mais amplo, que é o objetivo geral. Geralmente, as pessoas que entendem a pesquisa a partir de a partir de uma visão mais tradicional, vai dizer o seguinte: olha, você precisa estabelecer o objetivo geral e depois os específicos. Mas isso não é uma regra. Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, eu defini 2 objetivos gerais. Eu não tinha objetivos específicos. Você pode trabalhar também com objetivos específicos e um geral, ou 2 objetivos com o seu estudo. Não tem muito uma regra em relação a isso. O importante é que o objetivo, quando for alcançado, dê subsídio ao pesquisador de responder a pergunta. É aí que está. Quando você chegar lá ao final da pesquisa e alcançar o seu objetivo, você vai ter condições de responder a pergunta que você mesmo criou? É para isso que serve o objetivo, para nortear o ato de pesquisar. Tá? E nós temos aí alguns verbos que são utilizados para definirmos os objetivos. Tem até um autor e tem uma obra que chama Taxonomia de Bloom, né, que ele é bem conhecido, mas eu não trouxe aqui para vocês apenas alguns exemplos mesmo, né? Não gosto muito de usar os autores que pragmatizam muito a coisa, que trabalham com aquela estrutura fechada. Então eu gosto de pensar mais abertamente mesmo, então eu trouxe aqui algumas possibilidades. Por exemplo,
Identificar pode ser um verbo de pesquisa, de objetivo. Avaliar, compreender, analisar, definir. Então, tudo depende de da pergunta que você criou, né? Eu vejo de forma muito recorrente, alguns verbos utilizados no objetivo que não são verbos de objetivo. Por exemplo, levantar dados sobre tal assunto. Levantar dados é um procedimento metodológico. Objetivo não é levantar dados. Então você se pergunta assim: para que você quer levantar dados? Eu quero levantar dados para eu saber quantos alunos matriculados nessa escola precisam dos serviços da educação especial. Então você vai levantar dados para identificar quantos alunos tem. Então o seu verbo não é levantar dados, é identificar. Eu quero levantar dados para eu entender melhor como é que o professor avalia. Não. Então você quer o quê? Compreender como é que esse professor avalia. Outro verbo também que é bem problemático quando a gente pensa em objetivo de pesquisa é o conscientizar. Muitas pessoas escrevem o conscientizar como um objetivo de pesquisa. Você não conscientiza o outro. A pessoa pode ler o seu trabalho, pode gostar do que você veio trazendo e ela vai ali mudar o pensamento, talvez. Mas não pode ser um objetivo de pesquisa conscientizar o outro. E explicar também. Ninguém faz uma pesquisa para explicar ao outro alguma coisa. É lógico que você, ao analisar, compreender, avaliar, comparar, você acaba ali explicando por meio dos seus argumentos o que você pensa. Mas também não pode ser um objetivo do seu estudo explicar algo a alguém. Tá? Então você precisa ver bem, para definir o objetivo, a sua pergunta. Eu vou voltar lá. Veja que é um ciclo. A pergunta tem que ter a ver com o problema. O objetivo tem que ter a ver com a pergunta, e assim por diante. Então, se você, por exemplo, se a sua pergunta ela tem a ver com Bel, está tudo interligado, isso mesmo. Então, por exemplo, quantos alunos considerados com deficiência existem nessa escola? O seu objetivo não é compreender, analisar. O seu objetivo é identificar quantos alunos tem. Agora, se eu pergunto assim, de que modo o ensino de história ocorre nessa escola? Peraí, de que modo? Então, existem vários modos, depende do papel do professor, de como ele vê o seu papel na escola. Então, eu preciso compreender de que modo o ensino de história contribui para a inclusão dos alunos e assim por diante. E quando você fala assim, olha, eu quero comparar, quais as diferenças que existem entre o método desse professor para tal turma e tal turma? Você pode analisar, mas se você está comparando, você pode colocar o verbo comparar, avaliar, que tem a ver com você ir comparando aí algumas situações. Então, quem vai definir o objetivo da pesquisa é a pergunta que o próprio pesquisador definiu. Então, olha como é importante definir bem uma pergunta que esteja ao seu alcance. Porque isso que nós estamos falando aqui já parte o quê? Do método, já é a parte do delineamento metodológico do nosso estudo. Né? O que o método é? É o que a gente pretende, como a gente vai fazer. Eli, pode passar, por favor. E tem uma coisa muito importante que é, por que pesquisar isso? Então, por exemplo, quando a Eliane foi fazer o doutorado dela para trabalhar com a questão do bilinguismo, né? Ela queria analisar, Eli depois pode falar um pouquinho para a gente, ela foi analisar como é que um aluno considerado com surdez poderia ser alfabetizado na escola comum. Bom, mas isso é importante para pesquisar? Por quê? Então a gente se pergunta, por que realizar uma pesquisa sobre o assunto escolhido e no contexto indicado? Por que é importante fazer isso? Então, qual é a relevância dessa pesquisa? E em que sentido a pesquisa proposta avança em relação ao que já vem sendo produzido
sobre o tema. Então, a gente precisa ter 2 tipos de relevância para ficar bem claro no nosso projeto. A relevância científica e a relevância social. A relevância científica, olha só. Vamos pensar nos estudos. Eli, você pode me corrigir se eu falar bobeira, tá? Vamos pensar nos estudos sobre bilinguismo. Sempre que eu vejo estudos sobre bilinguismo, eles estão tratando L1, L2. Qual é a língua primeira dos surdos? Qual é a língua segunda dos surdos? Sempre assim. Então, a pesquisa da Eliane, para mim, que sou uma pessoa que não entende de bilinguismo, ela avança nesse sentido. Não precisa nem a Eliane me dizer que é importante, porque ela não trabalha com essa ideia de L1, L2. Ela trabalha com bilinguismo concomitante. Quando o próprio sujeito, independente se ele tem uma deficiência auditiva ou não, ele vai definir qual é a primeira língua e a segunda língua dele. Então, é uma pesquisa que tem uma relevância científica, porque ela avança no que já foi produzido, mas ela também tem uma relevância social, porque lá no contexto em que está inserida a escola que Eliane pesquisou, essa pesquisa é importante, porque ela vai trazer condições para que os alunos, o conhecimento, né, produzido por meio dessa pesquisa, vai dar condições para que a escola mude aquela realidade. Então, a gente precisa deixar claro por que pesquisar esse assunto em termos de relevância científica e social. Né? Então, por exemplo, no meu trabalho de doutorado, eu pesquisei sobre o ensino de matemática. E eu sempre pesquisei sobre a questão da adaptação do currículo. Todas as pesquisas que eu vejo tratando desse assunto, elas tentam fazer o seguinte: qual é a melhor forma de adaptar um conteúdo para um aluno considerado com deficiência? E eu fui percebendo que os alunos não gostavam disso. E baseado na lei que não era para adaptar conteúdo. Então, a relevância científica do meu estudo de doutorado foi investigar possibilidades na escola para que não fosse feita uma adaptação de atividades. Então, o professor organiza o seu trabalho a partir do quê? Então, a relevância científica do meu estudo, para mim, é essa. É trazer para o campo de discussão teórico nesse assunto possibilidades para não adaptar e explicar, fundamentado numa filosofia, né, que é a filosofia da diferença dos Gilles Deleuze, por que não se adapta um conteúdo. E a relevância social? Porque na escola que eu pesquisei, é muito importante, foi muito importante para os professores e para a equipe gestora e para as próprias famílias dos alunos entenderem que eles não podiam cobrar da escola um currículo adaptado, uma atividade adaptada, porque não era esse o meio de incluir. Então, é muito importante que a gente tenha em mente qual é a relevância científica e social daquilo que a gente pretende fazer em termos de pesquisa, né? Independente da área qual for. Então, nós vamos aí definir metodologicamente quais serão os nossos passos. Por quê? Se você vai lá na escola, e eu estou falando aqui só de escola porque nós estamos falando de uma pesquisa no campo da educação escolar, né? Uma pesquisa educacional. Se você vai lá sem propósito algum, você não vai fazer pesquisa. A pesquisa, ela é orientada por um propósito. Então, para você alcançar esse propósito, nós precisamos de um delineamento metodológico. Um erro também que acontece muito é as pessoas escreverem metodologia. Gente, a metodologia é o estudo de métodos. O que se faz em um TCC, em um projeto de mestrado, não é metodologia. É um percurso metodológico, um delineamento metodológico, mas metodologia não. Tá? E isso a gente tem que prestar bem atenção, porque todo mundo escreve, né? A maioria das pessoas escreve metodologia, e não é. Metodologia é estudo de método. É quando a gente vai colocar aqui na mesa todos os tipos de método de pesquisa e comparar um com o outro, definir qual é um método melhor que o outro, qual é mais apropriado para uma situação, debater sobre o método. Em um projeto a gente não faz isso. A gente traça o perfil metodológico do nosso estudo. Então, nós temos 3 tipos. A Eliane está colocando, eu já escrevi metodologia. Eu também, Eli. Aí levei uma bronquinha da banca e aprendi.
né? Então, olha só. Primeiro a gente define a abordagem do nosso estudo. Então, a pesquisa, ela tem que ser... Todo mundo comentando aqui que já escreveu. Então, a pesquisa, ela pode ter uma abordagem qualitativa, quantitativa ou quanti-qualitativa. Então, por exemplo, se o principal aspecto que você quer avaliar dentro desse problema que você estabeleceu, ele for numérico, ele for mensurável, você tem uma pesquisa quantitativa. Então, a análise que eu quero fazer é o seguinte: quantas pessoas nesse bairro são aposentadas? Vou fazer uma pesquisa sobre isso. Então, eu tenho uma pesquisa quantitativa. Todos os dados que eu coletar, eles podem ser tabulados e podem ser representados graficamente. Quando você tem uma pesquisa qualitativa, você não está preocupado com o resultado final apenas. Você tem uma ênfase em todo esse processo de coleta de dados. E aí sim, numa pesquisa quantitativa, talvez você não tenha uma proximidade tão grande com o objeto investigado. Né? A pesquisa quantitativa até permite que o pesquisador esteja um pouquinho mais distante, mas a pesquisa qualitativa você vai avaliar esse processo de construção de conhecimento, de relação entre pesquisador e objeto investigado. Então, ela é uma pesquisa que os dados são tratados, claro, cientificamente, com rigor, a partir de um método, mas considerando também a subjetividade dos sujeitos envolvidos. E temos também uma terceira abordagem, que é a abordagem quanti-qualitativa. É quando você utiliza dados numéricos para fazer uma análise qualitativa, uma análise mais subjetiva a partir de dados numéricos. Tá? Então, depois que a gente define a abordagem da pesquisa, nós temos o tipo de pesquisa. A gente pode ter pesquisa teórica e pesquisa de campo. Nós temos a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e as pesquisas de campo. A pesquisa bibliográfica é aquela que você vai analisar, por exemplo, eu quero investigar, por exemplo, eu estou propondo aqui na UFMS, que é a universidade que eu trabalho, uma pesquisa bibliográfica. O que eu quero fazer? Eu vou investigar de 2008 a 2018, nessa década posterior à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, eu quero fazer uma pesquisa bibliográfica analisando tudo que foi produzido na pós-graduação aqui da minha universidade sobre inclusão, porque eu quero analisar como é que a inclusão foi tratada nesses trabalhos. Eu tenho uma pesquisa bibliográfica. Agora, eu posso ter também uma pesquisa documental. É quando eu vou analisar fotos de uma cidade, eu vou analisar os documentos que compõem um determinado acervo de um museu ou de uma escola. Por exemplo, eu quero analisar todos os documentos que compõem a escola, a parte jurídica aqui dessa escola, todos os projetos políticos pedagógicos das escolas, que é o que o Sidmar vai fazer no projeto de mestrado dele, na pesquisa. Então, ele vai fazer uma análise documental. E nós temos aí a pesquisa de campo, que é aquela pesquisa que o pesquisador ele vai ter um contato mais direto com uma situação prática para investigar. Então, nós podemos ter o estudo de caso, que é um estudo que a gente gosta muito, nós aqui do NEP gostamos muito, por quê? Porque ele trabalha bem com aquela ideia do conhecimento local. Então, o que eu consigo afirmar aqui tem a ver com este caso, nesse contexto, neste tempo, nesse espaço. É um caso específico, eu não posso generalizar. E aí tem vários outros tipos de pesquisa. A pesquisa-ação, que já envolve mais pessoas, a pesquisa narrativa, que vai coletar narrativas, né, de professores, estou falando aqui de professor porque é o que eu estou exemplificando, ou de alunos, ou de famílias, ou enfim. E vamos tratar dessas narrativas, e aí a gente pode ter, na pesquisa narrativa, a análise dos dados feita por narratividade, que é o que a Ana vai fazer também, a Guadalupe e o Sidmar, os três vão trabalhar
com a narratividade, né? E também a gente pode ter a coleta de narrativas e a análise de outro modo. Então, veja, nós temos uma pesquisa que analisa os dados narrativamente e uma pesquisa que usa narrativas para outro tipo de análise. São estudos diferentes. E aí nós temos vários outros tipos de pesquisa, a etnográfica, a pesquisa de intervenção e tudo mais, né? A Bel está dizendo, eu trabalhei com a pesquisa narrativa, porque a Bel, ela tem, no doutorado, depois a Bel, se quiser falar, Bel, quer falar para a gente? Não, não quero te interromper, é que você falou narrativa, eu fui aqui, e tem mais gente no grupo aqui trabalhando com pesquisa narrativa. Ah, legal. Então, né, nós temos, ou nós coletamos narrativas de algumas pessoas para analisar, ou a gente, a partir de qualquer objeto de investigação, você analisa tudo isso a partir das suas próprias narrativas, né? E aí nós temos também que definir, dentro do delineamento metodológico, os instrumentos de coleta de dados. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma revisão desses artigos, ou você vai aplicar um roteirinho de entrevista, um questionário, o que você vai fazer? As pessoas falam assim, qual é o instrumento que você vai utilizar? A entrevista. Entrevista, pessoal, não é instrumento. A entrevista é um procedimento. O instrumento de coleta de dados, ele é palpável. Isso aqui, por exemplo, eu escrevi na minha agenda 10 perguntas que eu quero fazer para uma pessoa. Então, o meu instrumento não é entrevista. O meu instrumento é esse roteiro que eu estou levando. Certo? Entrevistar alguém é um procedimento. O questionário, ele é um instrumento. O roteiro de entrevista, ele é um instrumento. E ele pode ser semi-estruturado, né, que é quando você leva ali algumas perguntas para a pessoa responder, mas que você vai conversando e acrescentando outras, é um roteiro mais flexível e assim por diante. O questionário também, os relatos são instrumentos de coleta de dados, porque a pessoa vai relatar escrevendo aquilo. As filmagens, a fotografia, todos esses são instrumentos de coleta de dados. Tem que ter a ver com a pergunta, com o problema, o que você pretende fazer, né? E qual é o recurso que você vai ali aplicar ou desenvolver para coletar esses dados. Tudo isso é instrumento. Bom, pode passar ele, por favor. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente geralmente coleta muitos dados. E nem sempre os dados que a gente coleta têm a ver com o nosso problema de pesquisa. Então a gente precisa fazer o quê? Selecionar esses dados. Muitos dados podem não ser utilizados naquele momento da escrita de uma dissertação de mestrado ou de uma tese. Então a gente precisa selecionar. A seleção dos dados, ela pode ser feita manualmente ou com a ajuda de algum recurso específico, um software, por exemplo. Quando a gente trabalha, por exemplo, com a análise do discurso, né? Existem alguns programas de computador que você transcreve os relatos das pessoas e eles mesmos, esse próprio recurso tecnológico faz a seleção de alguns temas recorrentes nessas falas e traz pronto para o pesquisador os eixos temáticos que ele vai pesquisar. Mas ela pode ser feita também com uma análise manual, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa no mestrado, nós transcrevemos as entrevistas, né? Transcrevemos, digitamos, e ouvindo e digitando. E aí, cada tema que aparecia, a gente grifava de uma cor com caneta grifa-texto, sabe? Então, toda vez que aparecia a palavra formação, a gente grifava de amarelo. Toda vez que aparecia a palavra ensino, grifava de cor de rosa. Toda vez que aparecia política pública, grifava de azul. E a gente ia criando, assim, as nossas categorias. Então, são maneiras que você tem para selecionar os dados coletados. Então, pessoal, quando você seleciona, você vai analisar. Então, como é que você vai analisar esses dados?
Você pode ter categorias prévias ou emergentes. O que é isso? Por exemplo, a Lília trabalha investigando as práticas do atendimento educacional especializado. Ela foi lá na escola que ela atua e entrevistou 10 professores. Dando um exemplo, Li, usando aqui o seu tema de trabalho. E aí, ela já quer analisar 3 coisas. Eu quero analisar a formação desses professores, eu quero analisar as condições de trabalho que esses professores têm e eu quero analisar o tipo de aluno que eles atendem. Então, ela já tem uma categoria pré-definida. O que vier a mais aí, ela vai ignorar, porque ela já estabeleceu as 3 categorias dela. Ou ela pode fazer o seguinte, ó, não sei o que vai acontecer. Eu vou entrevistar esses professores e eu vou tentar encontrar aqui temas que são importantes para discutir. Então, depois que ela coletar esses dados, é que ela vai analisar para encontrar esses temas. Então, ela tem categoria emergente. O que é isso? Elas vão emergir da análise dos dados. E aí a gente pode pensar em categoria, a gente pode pensar em eixo temático, que é um pouco mais flexível do que a categoria. A gente pode pensar que a análise vai ser feita por meio da narratividade, que é um jeito mais livre de você analisar, mas que não pode ser menosprezado cientificamente, como a gente ouve algumas pessoas dizendo, vai trabalhar com a narratividade, então não tem tanto rigor. Tem sim, porque a narratividade, enquanto um meio para você pesquisar, ela é dificílimo primeiro, começa aí. É um meio difícil, bem complexo para você pesquisar, mas por meio da narratividade você tem que contemplar todos os pré-requisitos científicos de um trabalho acadêmico. Teoria, embasamento em algum autor que tenha a ver com o que você discute, né? Então, assim, a gente precisa definir bem essas questões metodológicas para o nosso trabalho ter uma coerência do começo ao fim. E aí nós temos as fases da pesquisa, né? Então, por exemplo, quais são as fases do seu estudo? Você reúne, olha, chega um certo momento do seu trabalho que você vai dizer, olha, as fases do meu estudo serão essas aqui. Fazer uma revisão bibliográfica dos trabalhos que já têm produzido sobre o assunto. Isso não quer dizer que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Revisão bibliográfica é diferente de pesquisa bibliográfica. O objetivo de uma pesquisa bibliográfica é analisar, responder uma pergunta através do estudo de textos. É uma coisa. Revisão bibliográfica é outra. Nós precisamos, todo trabalho científico, fazer uma revisão do que já vem sendo produzido sobre esse assunto. Então, às vezes, eu vejo assim também nos trabalhos, olha, a gente vai fazer aqui agora uma revisão bibliográfica, né? Eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, que às vezes é uma revisão, que é outra coisa. A gente tem que tomar cuidado. E aí você vai definindo. Depois eu vou para a escola, analisar a aula dos professores, ou vou entrevistar os alunos de tal série. Depois eu vou analisar as respostas coletadas. Então, essas são as fases da sua pesquisa. E isso tem que estar muito bem claro. Inclusive, a FAPESP, né, que é a agência de fomento com a qual eu tenho experiência por ter sido bolsista 2 vezes, no parecer do projeto de pesquisa que eu enviei, veio dizendo isso. Olha, as fases da pesquisa estão muito bem elaboradas, estão muito bem definidas. Então, isso é bacana porque a gente consegue entender o passo a passo, né? Acho que a Thaís tem uma pergunta para fazer. Tenho. Na hora que o senhor falou sobre pesquisa narrativa, e aí comentou sobre análise, né? Você estava falando sobre categoria, aí você falou de eixo temático, aí você falou narratividade. Aí eu perguntei como que a gente faz essa análise de dado com base na narrativa, porque não tem as categorias. E ainda como eu estou nessa coisa do tradicional, eu fico ainda meio perdido. Quando você tem um problema de pesquisa, você acaba tendo temas principais do seu estudo.
certo? Vou voltar no exemplo que eu dei aqui. Ensino de história na escola, no ensino médio, na perspectiva inclusiva. Desse objeto, existem alguns temas que são centrais no meu estudo. É a disciplina de história, o ensino e a inclusão. Certo? Então, você elege os principais temas desse estudo. E aí, vamos supor que você coletou narrativas de professores para você analisar. Você pode ir em busca, nessa narrativa transcrita por você, você pode ir em busca de elementos que te dão condições de responder a sua pergunta com base nesses temas centrais. Então, eu vou olhar para as narrativas desses professores tentando identificar questões relacionadas ao ensino, questões relacionadas especificamente ao ensino de história, questões relacionadas à inclusão. Então, você não vai trabalhar com categoria, mas você pode trabalhar com os eixos temáticos na narrativa. E você, Thaís, por exemplo, o que eu fiz? Os professores escreviam narrativas na minha pesquisa. A partir da narrativa deles, eu construí as minhas narrativas de pesquisador. Então, eu fiz narrativas a partir das narrativas. Certo? Você pode analisar narrativas a partir de qualquer instrumento que você queira. Você pode analisar o conteúdo das narrativas. Você pode analisar de outros modos. O meu modo de analisar a narrativa dos professores foi pela narratividade. Eu criei outras narrativas a partir daquelas, ressignificando tudo aquilo que eu estava lendo ali. Como eu era formador desses professores, eu olhava para as narrativas e falava, nossa, mas será que fui eu que disse isso mesmo para essa professora? Sim. Não, eu acho que não fui eu que disse, mas espera aí. Então você acaba dando um ressignificado para as suas próprias experiências. Então é isso que eu chamo de trabalhar com a narratividade. E talvez você não tenha um eixo temático pré-definido, mas você vai estudando esse material, isso, Ana, e interpretando essas narrativas a partir do seu problema. Então, veja, se você tem bem definido, Thaís, qual é o seu problema e a sua pergunta, não tem como você fazer uma pesquisa que dá errado, porque é isso que vai nortear a sua análise. E é claro, você escolhe uma fundamentação teórica, que é até o próximo tópico aqui, para você não perder essa linha. Então, a gente precisa o que eles chamam de corrente epistemológica. O que é isso? É a linha de pensamento. Você tem uma linha mais positivista, que vai prezar pela objetividade pura. Você tem uma linha mais marxista, que vai trabalhar com as lutas de classe. Você tem uma linha mais da fenomenologia, que vai trabalhar aí com as questões do fenômeno social e como que ele contribui para a construção da individualidade dentro de um grupo, ou você vai trabalhar com uma corrente mais pós-estruturalista, que permite que você trabalhe abertamente com a subjetividade, com outros modos, com outras formas de pesquisa, né? Qual é essa linha? Então, assim, hoje nós trabalhamos até com uma ideia de que não, por exemplo, por muito tempo, quem usa Piaget não usa Vygotsky. Você pode trazer os dois autores para conversar, entendendo qual é o limite da teoria de cada um. Tem gente que não defende isso, tem gente que defende, mas a ideia é que você seja coerente com a sua corrente epistemológica, com a sua linha de pensamento. Dentro da inclusão mesmo, existem aqueles que são chamados de inclusivistas, aqueles que defendem a inclusão radical e aqueles que defendem a inclusão parcial, por exemplo. Não dá para você trabalhar com dois autores que têm uma corrente epistemológica diferente assim. Ou você defende uma coisa ou defende outra. Mas você pode colocar esses autores para conversar entre si, respeitando uma corrente. Então, quando a gente analisa, por exemplo, um bom texto científico, né, você analisa isso. Tem uma fundamentação teórica coerente? Ou a pessoa está atirando para todo lado? Quando que você atira para todo lado?
quando você não tem um domínio de um dado assunto, né? Bom, pode passar ele, por favor. Obrigada. E aí você pergunta, Thaís, quais são os autores que orientam o meu estudo? Tem autores que discutem, por exemplo, a questão da narratividade, as questões mais da análise de conteúdo, a análise do discurso. Tem autores que vão embasar o método e tem autores que vão embasar a discussão que você vai fazer a partir dos dados, né? Então a gente precisa pensar nisso. Quais são os autores que orientam o nosso estudo? A dica que eu dou é a seguinte: ou você usa os clássicos, ou você usa os mais atuais. Então, por exemplo, eu quero trabalhar no meu estudo com a educação, uma ideia de educação libertadora. Na hora que eu leio Educação Libertadora, vem Paulo Freire, é um clássico. Você pode usar um texto dele de 1980, 70, que não tem problema, porque é um clássico. Ou a gente usa os clássicos, e quando não for usar um clássico, dá preferência para os mais atuais. Porque, às vezes, o que a gente está ali referenciando nem é mais o que o autor defende, né? E aí, para a gente pensar no cronograma, nós precisamos... Eu dou duas dicas. A primeira é a gente pensar no cronograma de acordo com o semestre letivo da universidade e com as fases definidas na sua pesquisa. Então, é importante que o cronograma, ele obedeça a essas regras, né? A organização do semestre letivo da universidade e de acordo com as fases que você definiu. Ele vai passar o slide. Eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, o cronograma que eu utilizei na minha pesquisa de mestrado. Eu escrevi esse projeto em 2012. Nossa senhora, tô ficando velho. Escrevi em 2012 e como que eu organizei? Ó, eu organizei por semestre, tá vendo? De acordo com a universidade. Para, Bel, de me chamar de velho. Ó, eu organizei primeiro semestre e segundo semestre de 2013, primeiro semestre e segundo semestre de 2014, que foram os anos que eu cursei o mestrado. E aí, as atividades desse cronograma, eu fui colocando de acordo com as fases da pesquisa. Lembra que eu comentei das fases com vocês? Então, olha só. A primeira, definição dos meus objetivos. Eu levei 2 semestres para definir melhor os meus objetivos. Cursar as disciplinas do programa. Eu concentrei todas no primeiro ano. Levantamento bibliográfico, fase 1. Pesquisa de campo, a fase 2. Registro dos dados, a fase 3. Porque daí, se o avaliador, né, ele for olhar para esse cronograma, ele vai falar, ué, fase 2, qual que é? Aí ele volta lá no método e vê qual é a fase 2, descrita detalhadamente. Então, o cronograma tem que seguir isso. Tanto as fases que eu mesmo defini, quanto o cronograma da universidade, né? Então, a estrutura geral de um bom projeto, pessoal, é o título, que não é a mesma coisa que o tema, é a introdução, trazendo bem qual é o envolvimento do pesquisador com o objeto de estudo, e a gente termina falando do problema e do objetivo, a justificativa, que é a relevância social e científica do estudo, o delineamento metodológico, que é o como fazer, a fundamentação teórica, com base em qual teoria você vai desenvolver a sua análise, o cronograma e as referências, né? As referências que vão embasar essa discussão. E é isso. Acho que é para a gente pensar, obrigado, Eli, por ter passado os slides, é mais para a gente entender um pouquinho de como a gente pode, a partir de problemas reais, que estão próximos a nós, que a gente consegue pensar a respeito, elaborar um documento que a gente possa descrever tudo isso, né? Para a pessoa olhar e falar, isso aqui é um plano execuível, ó, ela consegue fazer isso. Olha, a Ana está propondo isso, eu acho que ela consegue fazer nesse tempo que ela está se propondo aqui. Ou então eu falo assim, o José Júnior, eu acho que esse objetivo aqui está muito amplo, acho que ele pode definir, ele não dá conta sozinho. E aí a gente vai ajustando, né? Espero ter ajudado de algum modo.
Se alguém quiser fazer pergunta. José Júnior. Professor, levanto a mão aqui, né? Primeiro, dar uma boa noite a todos, né, que estão aqui na sala. Eu falo aqui de Pernambuco. Eu levantei a mão só para elogiar mesmo, viu, professor? Que aula maravilhosa, que me fez falta na graduação, né? Que fez falta em toda a minha vida e que hoje eu ganho esse presente, eu vou chamar de presente, né? De poder ter essa aula. Obrigado, professor. Obrigado, né, pelo convite de estar aqui, pela aula. Vai me ajudar bastante. Oh, muito obrigado. Fico muito feliz. Obrigado. A Eli levantou a mão. Parabéns, viu, Edu? Maravilhosa a aula, brilhante, clara. Fiquei aqui admirando a clareza e a profundidade e a sua humildade de sempre, né? Tanto conhecimento aí dentro. Eu fiquei Obrigado. pensando um pouco sobre as pesquisas na educação, que são nosso campo, né, de atuação, e essa tentativa que a gente tem de se esquivar, de tentar criar formas que não sejam tão cartesianas, que não sejam tão fechadas, que não sejam tão pragmáticas. Mas, às vezes, ouvindo você falar, eu fiquei pensando um pouco, na verdade, bastante, fiquei pensando na minha própria trajetória na pesquisa, tanto no mestrado e no doutorado, e eu fiquei pensando que, às vezes, também a gente, nessa tentativa de se esquivar e de fugir desse contexto mais pragmático, dessas amarras cartesianas, que às vezes também a gente fica muito solto, que esse delineamento, ele falta para a gente às vezes. Isso gera muita angústia, muita incerteza, muita insegurança. Então, a gente tem, eu acho que a gente está evoluindo muito na pesquisa em educação, porque eu acho que hoje esse delineamento, como você foi trazendo aqui para a gente, com essa clareza toda, é difícil não ter uma segurança, uma confiança de falar, poxa, tem um contorno, eu posso fazer um estudo de caso que ele vai estar ali, sim, respaldado com consistência, eu vou embarcar numa narratividade. Eu acho que, sei lá, 10 anos atrás, isso a gente não tinha tanto essa confiança, era arriscar muito. Tanto que eu fiquei pensando, tanto no mestrado como no doutorado, eu só concluí as pesquisas e o acaso deu certo, né? Porque era no tempo ali de integralização da formação, quando eu já tinha tido os resultados de que aquilo que eu tinha proposto realmente tinha acontecido, porque senão eu não sei se eu teria abertura para ter registrado isso nas pesquisas, sabe? Então, é alguma coisa que, né, assim, você traça os caminhos e tem todo aquele respaldo para seguir nesse caminho. É mais ou menos o contrário. Quando você conseguir os resultados, daí você vai traçando os caminhos para registrar isso como pesquisa. Então, acho que a gente avançou muito. Acho que os pós-graduandos aí, as pessoas que têm intenção de escrever seus projetos, aqueles que estão no processo de formação, que estão construindo seus trabalhos, eu espero que vocês saiam muito animados, muito felizes de pensar quanta coisa boa a gente já tem hoje na pesquisa em educação e que essas coisas já não deixam a gente mais aprisionado e, ao mesmo tempo, acolhem, orientam, apoiam, dão conforto, que a gente também precisa quando está em formação. Senão a gente fica muito solto, isso, às vezes, não é tão bom. Obrigado, Eli. Quando a gente pensa principalmente nas pesquisas que são consideradas, né, pós-estruturalistas, a gente pensa um pouco nessa ideia, né? Bom, como é pós-estrutural, eu não preciso ter uma estrutura científica tão definida. E, na verdade, para você conseguir fazer uma pesquisa científica que foge dessa amarra cartesiana, a gente precisa ter muito bem definido, né, o que é que vai ser feito. Então, eu acho que é um desafio para todos nós mesmo, né? Tentar dar conta dessa necessidade, dessa estrutura científica,
para fazer pesquisa, até para a gente que tem a intenção de publicar em revista, que é uma necessidade, né, infelizmente, dessa produção para passar em concurso, para tudo isso, mas tentando encontrar ali caminhos para trabalhar com o nosso sentimento, com a nossa subjetividade e apresentar esses estudos de um outro modo mesmo, né? Acho que é isso. A Renata quer falar? Perguntar, não sei. Ah, o José Júnior está perguntando, definam a amarra cartesiana. É porque assim, não sei se alguém quer falar, alguém quer responder? Existe um tipo de pesquisa, José, e um modo de entender as relações na escola, as relações educacionais e tudo mais, que trabalham com ideias assim. Eu preciso ver para crer, tem que estar tudo objetivado. Então, aquilo que você sente, aquilo que você produz internamente, isso não me interessa. Me interessa o que eu posso ver, mensurar, o que eu posso comparar e avaliar. Então, o que passa na sua cabeça aqui, o que está internamente em você nessa aula aqui, nesse encontro de hoje, não me interessa. Isso não conta para a pesquisa. Então, essa é uma visão muito cartesiana, sabe? Então, por exemplo, quando você pega, tem pesquisadores que desconsideram, que não validam como um conhecimento científico as pesquisas escritas em primeira pessoa. E aí, como é que você, então, trata de um problema que é seu, que você elegeu, né, Bel? Que você definiu, se você não pode ter uma relação direta com esse objeto? Então, a gente tenta fugir dessa ideia de pesquisa como algo que tem que ser imparcial, totalmente pragmático, portanto, cartesiano, assim, uma coisa muito puramente objetiva. Dá para você fazer pesquisa educacional, principalmente, fugindo dessas amarras cartesianas, trabalhando com a sua subjetividade. Por exemplo, minha tese de doutorado não tem capítulo, ela tem narrativas. Você pode ler a primeira, você pode ler a última, você pode ler a quinta, e não importa a ordem que você lê, você vai entender o que eu estou dizendo. A tese da Bel, por exemplo, se você pegar, ela é cheia de imagens, é outra estrutura, tem poemas, então tem um rigor metodológico, tem uma teoria, mas ela é mais livre nesse ponto. Eliane vem descrevendo, narrando as experiências dela em uma rede de ensino de um modo que você acha que você está num bate-papo com Eliane. Parece que ela está te contando. Então, assim, tem toda a estrutura científica, mas de um jeito não tão formal, digamos assim, que trabalha com a subjetividade mesmo, que você fala, nossa, tem sentimento aqui, tem coisas que estão além do que pode ser mensurado e comparado, entendeu? A Renata, a Ana. Professor, só quero agradecer pela aula, apesar de eu ter chegado bem quase no final, mas foi muito bom, muito esclarecedor. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Ana? Oi, desculpe, que eu estava escrevendo lá. Eu fiquei curiosa com relação à dissertação da Eliane e da Bel. Será que elas poderiam disponibilizá-las para nós? Vintão e a gente disponibiliza. E eu tenho mais aqui também para falar. A da Bel é cinquentão. Então a gente põe lá no grupo depois, Ana. Ai, que bom. Mas eu também... eu gostaria aqui de agradecer também, né? E eu não poderia deixar também de ressaltar e de animar aí para todos que estão aí no processo de início e de escrita de projeto, né? Para que eles encarem essa mesmo, porque está sendo muito bom ser sua orientanda. Eu acho, assim, maravilhoso a forma com que você nos acolhe, né? A mim, ao Sidmar, a Guadalupe, e confesso que dá um frio na barriga, né?
quando eu me propus a tentar o mestrado, hoje já com 54 anos, né? Eu falei, será que ainda dá tempo? Será que eu sou capaz, né? E a maneira como a própria Eliane te descreveu, né? Posso te dizer que você foi muito acolhedor e foi um incentivador muito grande para que eu não desistisse desse processo, né? E isso é muito, muito bom, porque não sei se todos aqui tiveram acesso ao vídeo, né? As pedrinhas na mochila, né? Mas como nós temos várias pedrinhas na mochila, nós temos pessoas também que retiram essas pedrinhas das nossas mochilas, né? E nos encorajam, né? Não, ó, vai lá, né? Você é capaz, então, assim, só tenho aqui a te agradecer a maneira com que você está nos orientando, com toda a sua paciência, com toda a sua humildade, que foi já ressaltada pela Eliane, né? Muito bonita essa tua trajetória, né? E eu não poderia deixar aqui de te colocar isso. Então, a maneira que você acolhe todas... Vou falar agora individualmente aqui de mim, porque vou falar do meu processo, né? Quando eu me coloco para você, olha, Edu, é por aqui, né? Por ali, e você gentilmente olha os meus escritos. Eu falei, eu não tive medo de escrever, né? Eu escrevi e falei assim, Edu, posso escrever tudo que vier à minha cabeça do jeito que eu achar que é? E você permitiu, né? Está permitindo que eu coloque ali no papel da minha maneira e colocando assim com muita sutileza, né? Olha, isso daqui nós não vamos usar agora, mas vamos usar depois, com todo cuidado comigo, né? Então, eu só quero aqui aproveitar e te cumprimentar e te agradecer por todo esse carinho aí que você está tendo conosco, viu? Parabéns. E eu fico assim, você tem idade para ser meu filho, né? Meu filho tem 30, então eu penso nisso também, né? Uma pessoa tão nova e com todo esse conhecimento, não só como professor, mas como pessoa. Parabéns. Desculpe aí, gente. Boa. Obrigada. Desceu um negócio aqui, ó. Parou. Aliás, não desceu, parou aqui o negócio. Não, mas é isso. Eu acho que você tem todo mundo, né, tem muito a contribuir assim com a nossa formação, com o nosso aprendizado, e eu tenho aprendido bastante, assim, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade nesse assunto que eu trouxe aqui. É um assunto difícil para mim e eu estudei, venho tentando entender um pouco disso agora para orientar vocês também. Então, eu sei que eu tenho muitas falhas e quero aprender muito sobre isso. Então, eu trouxe mais um panorama geral mesmo, né? E é um assunto espinhoso e, Bel, nada disso, eu tenho dificuldade mesmo, mas o básico a gente tem que dar conta, né? E vocês também, Ana, Guadalupe, Cid, têm sido muito acolhedores nesse sentido, né? De entender também os meus limites aí nesse início mesmo de orientação. Então, eu agradeço muito. Nós é que agradecemos. Beijão. E aí, mais alguém quer comentar, quer falar? Não? Gente, eu vou falar só que para quem tem interesse de seguir no mestrado, doutorado, salva a aula e reprisa, porque eu não sei a Ana, mas quando a gente fez o nosso projeto, não tivemos nem de longe essa orientação, entendeu? E imagina, vocês com isso, Quase ninguém teve, Sidmar. A gente escreveu no chat aqui, tá todo mundo lá. Antes de entrar no mestrado, essa orientação, eu teria feito um outro tipo de projeto muito melhor. Não tem nem comparação. Esse povo é um amor. Bom, gente, então acho que é isso. Se alguém tiver dúvidas, quiser continuar o bate-papo sobre projeto de pesquisa, manda lá no grupo e a gente vai conversando, cada um vai contando um pouquinho da sua experiência enquanto pesquisador, seja o pesquisador científico ou pesquisador da sua própria prática. A gente está sempre pesquisando o que a gente faz, né? Então a gente pode estender um pouco essa
essa discussão, tá? A Ana vai falar, a gente pode estender essa discussão para o grupo, tá bom? E eu vou disponibilizar a gravação depois. Não, é que perguntaram, eu falei das pedrinhas, e perguntaram que pedrinhas são essas. Então, eu acho que algumas pessoas não tiveram acesso ao vídeo. Eu acho, como é lindo o vídeo que vocês passaram para nós, uma ideia, de repente, disponibilizar no grupo. Tá. Do A Eli está né? fazendo positivo que vai passar para o grupo esse vídeo que é muito bacana, das pedrinhas na mochila. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção, obrigado por tudo. Até semana que vem, como a Eli colocou, com a Bel conduzindo essa bagaça toda. E acho que a gente começou de um jeito E não bacana. tem refresco, não. Faltou zero. Falando em amarra cartesiana, eu vou cair matando, entendeu? Credo, Meu vai ter Deus! música, Bel. Ai, socorro! Olha a cara dela, olha a cara dela. Que mané música o quê? Não vai ter música, não, coisa nenhuma. Beijo para vocês. Obrigado, Beijo, pessoal. queridos. Boa noite. Obrigada, Edu. Maravilhoso. Obrigada, Edu. Beijo para Tchau, eu que todos. agradeço.